Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h33. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Pessoal, eu acabei de chegar em casa. Literalmente, eu abri a porta e entrei aqui correndo, né? Meu pai estava ali na sala, ele me viu. Eu saudei o mozinho, mas não sei nem se o mozinho ouviu. Pra vocês terem uma ideia da correria que foi, né? Porque com esse negócio de chuva, que está chovendo aqui no Rio, tudo fica mais difícil, né? E aí já viu, né? Como fica mais difícil, não tem táxi direito, é uma confusão só. Eu estou vendo aqui as coisas para ver se eu estou no ar. Devo estar no ar porque a Gracinha entrou. Oi, Luque, querido. Boa noite, meu filho amado. Paz e bem. Quem mais que entrou aqui? Luciana, boa noite. Paz e bem. Online eu estou, porque as pessoas estão entrando, então eu estou online, né? Aqui na Laranjeira choveu, mas choveu pouco. Espero que não tenha chovido muito em lugar nenhum. Boa noite, paizão, shalom, nos diz. Paz e bem, está dizendo a Luciana. Estamos aí, né? Na correria danada, né? E eu estou aqui localizando a leitura de hoje, né? Que na verdade é a leitura de amanhã, o primeiro domingo da Quaresma, né? E nós vamos ver quem mais chegou aqui. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Vocês vão ver que eu vou fazer essa leitura agora e vou fazer uma reflexão. Amanhã eu vou estar na capela de Santo Antônio, vou estar junto com o Luque. O Luque vai depois falar para vocês. A reflexão daqui é diferente da reflexão que eu vou fazer lá. Como a reflexão que eu acabei de fazer na capela lá de Nossa Senhora Aparecida também é diferente. É sempre assim. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. E lhe disse: eu te darei tudo isso, se ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou e os anjos aproximaram-se e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o mozinho entrou. Boa noite, mozinho, paz e bem. E entrou também Rite Joias. Boa noite, paz e bem. Bom, esse evangelho é o evangelho famoso das tentações de Jesus no deserto. E provavelmente vocês vão ouvir uma série de homilias e reflexões muito interessantes sobre as tentações. Mas eu quero trabalhar uma coisa diferente com vocês. E isso é baseado numa questão muito clara. Não raro eu ouço que o pecado de Adão foi desobedecer a Deus. Isso me preocupa. Me preocupa. Por quê? Porque a desobediência ela é um sintoma, ela não é a causa. A desobediência é uma consequência do pecado. Ele não foi o pecado. E isso para mim é muito importante, porque nós podemos ter uma degeneração, nós podemos ter uma desvirtuação daquilo que é essencial. Vamos observar muito claramente, né? Paulo diz: por um homem o pecado entrou no mundo. Então, quando o mundo foi criado, não havia pecado. Havia ser humano, mas não havia pecado. O pecado não faz parte da natureza humana. Ele surge a partir de uma ação. E muitos dizem: porque o ser humano desobedeceu. E não. Não. O pecado não foi a desobediência. A desobediência foi uma consequência do pecado. Vamos entender. A desobediência surge a partir do pecado original. E o pecado original implica numa escolha. Nada que é automático, nada que não é escolha, pode ser pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa doença, numa alucinação, viu um bicho, bateu no bicho, matou o bicho, e depois ficou sabendo que é um homem, vocês vão dizer assim: mas ele matou uma pessoa. Mas ele não estava na sua faculdade mental. Uma pessoa que está se afogando e no desespero sobe nos ombros de uma outra pessoa e mata aquela pessoa afogada, não estava na sua liberdade.
Então ele não fez uma escolha. Até uma pessoa que, vamos pensar aqui, uma pessoa que é dependente de uma droga, em uso dessa droga, comete um crime, não pecou, porque não tem escolha. E aí alguém vai virar para mim e falar assim, Bernardo, mas desobedecer é uma escolha. E se falar isso, está absolutamente certo. Mas o pecado não foi a escolha. O pecado não foi a escolha de desobedecer. A escolha, escolher em si não é pecado. Escolher algo errado é pecado. Entendam bem, mas eu escolher algo certo não é pecado. Então a liberdade de escolher não é pecado. E a desobediência foi consequência. Mas Bernardo, qual o pecado? Bom, vamos analisar. Nós temos dois homens, Adão e Jesus. Bernardo, Jesus é Deus, mas é homem. Aliás, o próprio Paulo fala isso. Por um homem o pecado entrou no mundo, por um homem a morte entrou no mundo, por outro homem a salvação entrou no mundo. Então, ambos estão diante de escolhas. Mas eles não estão em condições iguais. Adão está no jardim do Éden. Não lhe falta nada. Nada foi negado a ele. Nada tem limitadamente. Adão vive numa situação tão perfeita que ele não fica sequer doente. Adão vive num local tão maravilhoso que ele não precisa sequer trabalhar. Ele vive para sempre. E aí eu lhe pergunto, o que é que pode levar alguém nessa situação a pecar? Oi, Nazir, boa noite, paz e bem. Por outro lado, Jesus está num deserto, onde falta comida, falta água. A maior parte de nós nunca experimentou uma seca. Nunca viu o que é uma garganta seca com falta de água. Nunca sentiu a barriga roncando de fome. Boa noite, paz e bem, fala a Nazir. Mas Jesus estava assim. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. E nessa situação, ele é tentado. E vamos falar claramente. A tentação, ela sempre vem como algo bom. A tentação não vem como uma coisa claramente ruim. A tentação não vai aparecer para você com uma plaquinha, eu sou a tentação, eu sou má. Pelo contrário, ela vai parecer atraente, ela vai parecer lúcida. Observe que o demônio usa da Bíblia para tentar o Senhor. Está escrito que o Senhor vai mandar anjos que estão encarregados de protegê-lo. Isso está na Bíblia. O demônio fala, inclusive, da Bíblia. Ele conhece a Bíblia. Não é porque alguém fala palavras bonitas que ele está realmente seguindo Jesus. Aliás, o próprio Jesus fala isso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que foi oferecido a Adão, que foi tão poderoso,
ao ponto de Adão abrir mão de tudo. Poder. Observa, pega a leitura. A serpente vai dizer: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você será igual a Deus. O que fez o ser humano se afastar de Deus foi o poder. O demônio tentou Jesus pelo poder. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, salta daqui. Se tu és o Filho de Deus, ajoelha ao meu pé. Se tu se ajoelhar aos meus pés, você receberá todo o poder. Sabe, olhando essas tentações, a gente vê que Jesus foi tentado nas 3 dimensões. Como assim, Bernardo, nas 3 dimensões? A primeira tentação: transforma a pedra em pão. Jesus está com fome. Jesus é chamado a transformar pedra em pão, e ele pode. Mas transformar pedra em pão é negar a multiplicação dos pães. Observa, na multiplicação dos pães, os discípulos chegam a Jesus: olha, Jesus, manda esse povo embora para ver se eles acham comida. Cada um tem que achar a sua comida, a solução é individual. E Jesus disse: não, vocês vão dar de comer para ele. Passou a responsabilidade para os seus discípulos. Porque, na verdade, a solução individualista não é a solução de Jesus. Se Jesus saciasse a sua fome ali, ele estava dizendo: eu tenho poder sobre a matéria, eu sacio a minha necessidade pessoal. Mas ele não quer saciar a necessidade pessoal dele. Ele quer saciar a fome da multidão. Hoje nós temos pessoas que pregam soluções individuais. É a minha oração, é a minha adoração, é o meu estudo da Bíblia, é o meu terço. É tudo meu. Se eu estou rezando bem, tá bom. Mas isso, pessoal, é errado. Isso é a tentação da solução individual. A fé individual não é a fé de Jesus. A fé que Jesus nos ensinou é a fé do nós, não a fé do eu. E se ele tivesse transformado pedra em pão, ele tinha mudado tudo naquele dia. A segunda tentação é a tentação da legitimação religiosa. Se ele saltasse, os anjos viriam ao encontro dele. E todos diriam: olha, ele é o Messias, vamos adorá-lo. Mas ele tiraria das pessoas a possibilidade de vê-lo, acreditar nele e mudarem a vida. Ele assumiria um papel religioso, papel do templo, que não é o papel dele. Jesus quer uma igreja de caminhada, uma igreja que age no mundo e não uma igreja que está trancada no templo. Nós somos chamados a ser
luz do mundo, sermos lamparinas acesas e que vai ao encontro. Nós somos cidades no alto da montanha, onde todos nos veem. Então nós não podemos dar a ilusão de uma fé. A nossa fé não pode ser só palavra, ela tem que ser ação. E se eu fico deslumbrado numa realidade etérea, uma realidade extrapolada lá no céu, e nego a realidade terrena, os dramas e os sofrimentos, eu nego a essência da nossa fé. E a terceira tentação, do poder político. Não há nada de errado em ações políticas. Políticas públicas que garantam saúde, que garantam educação, que garantam um emprego justo, moradia decente, que garantam condições de transporte, de vida, são perfeitamente justas. Então, alguns de vocês entrem no mundo da política, não tem problema nenhum. Duarte Júnior, acho que é Duarte Junitor, PC. Boa noite, paz e bem. Sabe, não tem nada de errado. Podem participar. Mas a política é um instrumento de produção de justiça. A política é uma produção da justiça social, inclusive, como diz a doutrina social da Igreja. Aliás, a doutrina da Igreja e o catecismo dizem que a política é uma arte nobre. Mas a política não é meio de obter poder. O problema não era Jesus alimentar a uma multidão. O problema era se Jesus buscasse o poder. Justamente porque Adão quis o poder, ele desobedeceu. Adão não pecou quando desobedeceu, ele pecou quando desejou o poder acima da necessidade das pessoas, acima do amor a Deus e sua criação. E essa sede desenfreada de poder a tudo destrói. E por isso ele desobedece, porque o plano do Senhor é um plano de vida em plenitude. E ele quer poder, ele não quer vida. E aí ele desobedece. A desobediência não é o pecado, é a consequência do pecado. Se eu entendo a desobediência como pecado, eu estou a um ponto da opressão religiosa, que é um pecado. Se eu entendo a desobediência como pecado, eu estou a um ponto da opressão política, que é um pecado. Se eu entendo a desobediência como pecado, eu estou a um ponto das ordens imorais, que vão contra as pessoas. E isso é um pecado. Agora, se eu me comprometo com o plano de salvação do Senhor, se eu me comprometo com o amor, o cuidado, o carinho, a inclusão, a misericórdia, com o acolhimento radical, com a amizade social, com a proteção da Mãe Terra, se eu me comprometo com um mundo de justiça e paz, eu transformo a opressão em libertação. Mas eu só posso fazer isso se eu seguir com o plano. E aí, como eu nego o pecado da busca do poder, eu vou obedecer, não por uma submissão. Eu não obedeço por submissão, eu obedeço por compromisso.
Eu obedeço porque eu quero participar desse plano. Eu obedeço porque eu quero libertar as pessoas das opressões, romper as cadeias injustas, proteger os famintos, os peregrinos, os órfãos e as viúvas, ir às periferias sociais e existenciais e levar paz, justiça e esperança. É um caminho difícil, é um caminho duro, mas vale a pena. Porque se você escolher trilhar esse caminho, quando ele acabar, você vai estar de volta à terra sem males. Amém? Bom, são 8 horas. Hoje eu, como disse, comecei numa correria danada, estou até meio zonzo, né, porque eu cheguei e era 19h30. Então, hoje foi meio confuso, meio atabalhoado, mas acho que deu para as pessoas aproveitarem, tá? Amanhã não tem live, segunda-feira tem. Então, segunda-feira a gente se vê. Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Martinho de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.